preparando melhor. Boa noite, Josi. Vão se preparando melhor para o exame, o certame da ordem, né? Então, de uma forma rápida, lembrando que o Brasil adota o critério trifásico, está no cálculo da pena, artigo 68, né? São 3 fases. Primeiro, a pena base, segundo, a circunstância atenuante e agravante, e a terceira, causa de aumento e diminuição de pena. Depois nós entramos nos concurso de crimes. Então, se a pessoa pratica 2 crimes, como é que fica a questão do critério trifásico e aplicação da pena, não é? O artigo 69 diz que eu tenho que ter o quê? Várias ações, vários crimes. Isso são semelhanças, né? Várias ações, vários crimes, ok? Como é que vai ser o critério de aplicação da pena? Por exemplo, aquele exemplo clássico que eu gosto de dar, porque os iter crimes são bem diferentes. E entra dentro da residência para praticar um roubo qualificado, porque está com uso de arma, etc. É roubo mesmo. E aí chega no interior, resolve estuprar, ok? Outro iter crimes, completamente diferente. Então, nós temos 2 crimes, 2 ações, 2 crimes. Como é que vai ser aplicada essa pena? Cumulativamente, é o sistema do cúmulo material. Primeiro, pelo critério trifásico, a pena do roubo, e depois, pelo critério trifásico, a pena do estupro, ok? Então, há uma soma de pena. Cúmulo quer dizer acumula, soma-se as penas. Por quê? Robson, boa noite. Lucília, boa noite. Josi, já cumprimentei, a Camila também, né? Somam-se as penas, ok? Por quê, Porque assim o determina o artigo 69. Quando a gente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. No caso de aplicação cumulativa, as penas de reclusão e de detenção executa-se primeira de reclusão. Então, porque a lei assim o determina, não é? Que seja aplicada cumulativamente. Depois nós entramos no concurso formal. Qual é a diferença do concurso material e do concurso formal? A diferença primordial é que no concurso material nós temos várias ações, vários crimes. E no concurso formal, que é o artigo 70, uma ação e vários crimes. Aqui é igual. Uma ação e vários crimes, ok? Ele vem previsto no artigo 70 do Código Penal, né? E aí, nós temos que partir o artigo 70 em 2 tipos, né? O artigo 70 traz 2 tipos de concurso formal. O primeiro é a primeira parte, quando a gente, só lendo o código, tá, gente? Quando a gente, mediante uma só ação, pratica 2 ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou ser iguais somente uma delas. Então, uma ação, vários crimes. Vamos supor que idênticos. A pessoa queria acertar uma pessoa, a bala transfixou e acabou acertando com uma ação, acabou acertando 2. Não queria acertar 2, o desígnio era único. Então, essa é a primeira parte. O que é desígnio? É vontade. Essa é a primeira parte. Quando o desígnio é único, a pena pega a pena de um só, que aí nós tivemos, as 2 morreram, digamos, ou a primeira morreu, crimes heterogêneos, e a segunda sofreu uma lesão grave, ficou cadeirante. Mas vamos supor que as 2 tenham morrido. Mas a pessoa não queria acertar outra pessoa, só uma, né? Agiu com ânimos necandi para matar uma, e acabou matando 2.
Então, como é que vai ser fixada? Pega a pena de um só, porque o desígnio era único, e exaspera com X. O que é exasperação? É aumento de pena, ok? Então, esse é chamado de concurso formal perfeito. Então, vamos guardar para a prova da ordem. Concurso formal perfeito, desígnio único, vontade única. Só quis acertar, só quis praticar um crime, mas praticou mais de um crime. Então, concurso formal perfeito, desígnio único, sistema de aplicação de pena. Pega a pena de um só e exaspera. Ah, Pro, naquele exemplo que você falou, que a pessoa queria acertar um só, praticou crimes heterogêneos, acertou uma outra pessoa também, aquela queria, ela matou, ânimos necandi, mas a outra ficou cadeirante. Então, crimes heterogêneos. Aí, percebo que boa noite, Fernanda. Os crimes são heterogêneos, pega a pena do mais grave e exaspera. Esse é o concurso formal perfeito. Mas na segunda parte do artigo 70, nós temos o concurso formal imperfeito, né? Pro, qual é a diferença aí? É que no imperfeito, os desígnios são autônomos. O que é desígnio autônomos? Vontade de praticar 2 ou mais crimes. No primeiro eu falei, olha, só queria praticar uma ação, mas queria praticar só um crime, e acabou praticando 2. No segundo, concurso formal imperfeito, quis praticar mais de um, sim, com uma ação só. Então, a pessoa, homem ou mulher, não é? Como é que vai ser o sistema para aplicação de pena? O sistema vai ser igual ao do artigo 69, cúmulo material, vai somar-se as penas. Boa noite, Pedro. Bom, por que isso, não é? Porque a pessoa teve desígnios autônomos, quis com uma ação praticar 2. Vamos supor que a ex-namorada esteja com o atual namorado, e aí, a pessoa fala, olha, eu vou jogar o carro em cima dos 2 e vou matar os 2. Vocês vão falar, Pro, mas isso é conteúdo probatório, não é? Sim, é conteúdo probatório. Tudo é conjunto probatório. Vocês lembram que lá para trás nós estudamos os requisitos, elementos, boa noite, Sônia, do fato típico. É uma equação, né? CRNCT. O que é isso? Conduta. Quais são os elementos requisitos do fato típico? Conduta, resultado, nexo causal, que é o liame entre a conduta e o resultado, e tipicidade, não é? Então, tem que ter conjunto probatório. Se não tiver conjunto probatório, não tem como condenar. Vocês lembram que para apurar vigora o princípio do indúbio pro societatis. Na dúvida, para a sociedade, vamos apurar, ok? Mas para condenar, vigora o princípio do indúbio pro réu. Se o juiz não tiver plenamente convicto, ele vai absolver por insuficiência de prova. Não tem como ele condenar. A condenação é fundamentada, a decisão prolatada é fundamentada. Então, se ele não tiver certeza, ele vai ter que absolver, ele ou ela, né? Pode ser uma juíza também. Então, tudo isso é conjunto probatório. No caso dos desígnios autônomos, as penas, então, serão somadas pelo cúmulo material. Que jogou o carro, uma ação, jogou o carro em cima e queria matar os 2. Matou. Ou matou um e deixou o outro cadeirante, crimes heterogêneos. Não importa, não é? As penas serão somadas e vai ter que provar nos autos do processo a relação de causalidade, o nexo causal, esse liame subjetivo, quis acertar os 2, não é? É isso que aparece aqui na segunda parte do concurso formal, olha, as penas... segunda parte, tá? As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente. Olha o sistema do cúmulo material de soma de penas, não é? Cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios. Pode puxar uma flechinha aí e colocar à vontade aí, porque quando vocês pegarem o certame da ordem, tudo isso que nós estamos estudando cai. Aí vocês vão verificar e fica mais fácil vocês entenderem, né? Vontade autônoma, ou seja, quis praticar 2 crimes, ok?
Esse é o concurso formal perfeito e imperfeito. Depois, o último concurso formal, o último concurso de crimes, desculpe, é o crime continuado, né? Vocês lembram que eu falei para vocês que, na realidade, no crime continuado, o crime continuado era, sim, seria, entre aspas, uma espécie do concurso material. Por quê? Vocês vão perceber pelo começo, como a gente fez aquele confronto, que é muito similar. Vamos de novo para o confronto. Olha, artigo 69 e 71. Quando o agente, no 69, 71, quando o agente, depois, mediante mais de uma ação ou omissão, 71, mediante mais de uma ação ou omissão, vírgula, pratica, 69, pratica 2 ou mais crimes, idênticos ou não, 71, pratica 2 ou mais crimes, agora começou a mudar, daqui para frente muda, porque o 69 fala assim, idênticos ou não, agora aqui não, aqui fala 2 ou mais crimes da mesma espécie, então, e pelas condições de tempo, aspecto temporal, lugar, aspecto espacial, maneira de execução, modus operandi e outras semelhantes, devem os subsequentes, o que é o subsequente? Praticou um crime, o que vem depois, não é? É o subsequente. Ser havidos como continuação do primeiro. Aplica-se a pena de um só dos crimes ser idênticas ou a mais grave ser diversas, aumentada em qualquer caso de 1/6 a 2/3. Então, vocês percebam aqui que é o sistema de exasperação, não é o sistema que aparece no 69, que é o cúmulo material, não é? Porque o legislador entendeu, olha, de repente a pessoa deu um problema, a pessoa teve um problema mental, não de doença mental, mas, sei lá, um desvio, o que a criminologia chama de desviance, um desvio comportamental, que é tratado até com psicólogo. Infelizmente, o nosso país não recupera delinquente, não trata o âmbito, só se for inimputável por doença mental mesmo, doente mental, não é? Mas a pessoa que é psicopata, a pessoa que tem desvios, a pessoa que tem desviança, quer dizer, não se comporta, não tem aquela trajetória normal no seio social, ela não recebe tratamento psicológico, ela deveria receber. Por isso que o exame criminológico é fundamental. E, infelizmente, nós não temos exame criminológico obrigatório. Nós tínhamos pelo Código de 40. Mas aí fala, não tem dinheiro para pagar profissional, aí tem que juntar médico, psicólogo, assistente social, jurista, e tem que pagar esses profissionais. E não dá para ficar pagando para todo mundo, a gente joga dinheiro fora, né, mas com outras coisas aí desnecessárias, não deveria, porque todo país que se preze de primeiro mundo tem exame criminológico para conhecer o seu delinquente. Como é que o juiz aplica a pena se não tem o exame criminológico? Né? Vocês lembram que lá no artigo 59, que é o primeiro do critério trifásico, ele vai fixar a pena base, é pelo artigo 59, que trata das circunstâncias judiciais. O juiz tem que verificar a personalidade do agente, a vida pregressa, que é a conduta social, é como que ela agia, como que ela foi na infância, na adolescência, homem ou mulher. Não tem assistente social trabalhando, não pode pagar, não tem dinheiro. Infelizmente, não é obrigatório, né? E aí o juiz vai apreciar como uma personalidade, não tem. Não tem como sem exame criminológico. Mas voltando aqui, lugar, questão espacial, maneira de execução, modus operandi, maneira de agir e outras semelhantes, deve ser o subsequente, será visto como continuação do primeiro. Então, praticou um furto. O segundo é continuação do primeiro, o terceiro é continuação do primeiro, o quarto é continuação do primeiro, o quinto é continuação do primeiro, desde que seja no mesmo município, municípios vizinhos, comarcas contíguas, desde que do primeiro para o segundo, idêntico. O que quer dizer isso, não é? Por exemplo, se a pessoa
mata, mas não é no mesmo lugar, não é no mesmo lugar, não é, na mesma comarca contígua, mas mata aqui, mata um pouco mais distante, né? E vamos dizer, 31 dias antes, aí são 2 homicídios. Dá para juntar isso? Dá para juntar? No concurso material dá, no crime continuado não, porque já o local não ajuda, não é? E também o período. A jurisprudência entende que só pode juntar cada 30 dias. Outro exemplo que a gente pode, aqui na mesma situação, idêntico, né? Que dá para a gente colocar idêntico e também dá para colocar diferente, né? Não idêntico, como está aqui no Código, no artigo 69, idênticos ou não. É o caso do Lindenberg. Houve uma tentativa de homicídio, um homicídio, que são idênticos, no artigo 69, não é? São idênticos. E houve o quê? Houve um sequestro passional, não é? Veja, a pena dele chegou quase a ser 100 anos, entendeu, Lucília? Claro que ele vai cumprir no máximo 30, ele não entra na lei anticrime, na mudança da lei anticrime para 40 anos, porque é uma novatio legis impégios, mas ele vai cumprir no máximo 30 anos, mas ele foi condenado a quase 100 anos de cadeia, porque também houve o cúmulo material, né? Aí é a questão do idêntico. Aí nós temos, por exemplo, tentativa de homicídio e homicídio são idênticos, mas o sequestro passional não é idêntico. Entendeu, Lucília? Aí entra o cúmulo material. Sim, sim, sobre o iter criminis, não é? Você lembra, a maneira que eu te falei, e aí não são idênticos, você viu que eu gosto muito desse exemplo. Quando a pessoa entra dentro da residência, não precisa ser na residência necessariamente, mas pratica um roubo qualificado e resolve estuprar. Você pode colocar, é sobre ação? Sim. Para usar um pouco mais de técnica, você pode falar, é porque são iter criminis diferentes? Sim, itinerário diferente. Uma coisa é para falar, olha, cogitação, vou roubar. Atos preparatórios, estou arrumando uma arma. Atos executórios, e vai lá, intimida, ameaça, bota o cano na arma, isso é um iter criminis, do roubo. E o outro iter criminis, que é a ação, porque como está aqui, a ação, né? Mas é a mesma coisa. O outro iter criminis diferente é o do estupro. Roubou e resolve estuprar. Rasga a roupa da vítima, prostra a vítima, coloca ela numa situação que lhe favorece para praticar um estupro. Não é idêntico, são 2 diferentes, não é? Então, realmente é sobre a ação. Entendeu, Lucília, como é que funciona? Naquele do Lindenberg, uma coisa é homicídio, uma coisa é homicídio, é um iter criminis, uma ação, você pode usar uma ação. Outra coisa é o sequestro passional, que foi tudo ali no mesmo contexto. O iter criminis também é diferente. Mas foi muito boa a sua pergunta, tá bom? Então, vejam aqui no crime continuado. É igualzinho ali, sim, mas como tem algumas características próprias, o legislador resolveu dar um presente para o agente, seja homem ou mulher. Qual que é esse presente? Ele falou, olha, quem sabe a pessoa, por um tempo ali, não estava muito bem, resolveu praticar vários furtos, vários roubos, ou vários estupros. Então, como é que vai ser o sistema de aplicação de pena? Vai se entender que o primeiro, o segundo, melhor dizendo, é continuação do primeiro, o terceiro é continuação do primeiro, o quarto é continuação do primeiro, o quinto crime é continuação do primeiro. Não pode, como eu disse, ser em comarcas, em locais muito diferentes, porque aí não entra, aí tem que ir para o concurso material, né? Tem que ser ali comarca contígua, como eu falei. Por que isso era no mesmo município, mas a jurisprudência acabou firmando essa possibilidade. Vocês, como advogado, por exemplo, a Sônia como advogada,
Se for comarca vizinha, pode pedir, como aqui, Guarulhos, eu moro aqui perto de Guarulhos, Guarulhos e São Paulo pode, não é? Porque o entendimento é o seguinte, se a pessoa furta ou mata aqui na Zona Norte e vai lá em Santo Amaro, que é bem distante, e mata, dá para pedir a junção pelo crime continuado. Aqui Guarulhos é pertinho daqui, não dá nem 5 minutos daqui, né? Por que não município próximo? Então, isso é jurisprudência, eu gosto de conversar com decisões de juízes, eu gosto de conversar com vocês sobre isso, que acaba criando essa jurisprudência, esse modo de pensar, e isso acaba sendo aceito praticamente por todos os juízes. Não pode, como eu disse, de uma ação para outra, demorar mais de 30 dias, de um furto para o outro, de um estupro para o outro, do homicídio para o outro, para pedir a junção. Não dá para o crime continuado, para poder pleitear, pedir o crime continuado. E por que é bom? É bom porque vai pegar, o sistema não é de cúmulo material, não vai acumulando todos esses crimes. Vai pegar a pena de um só, exasperada, aumentada. Aonde está isso? No artigo 71. Quando a gente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes da mesma espécie e pelas condições de tempo, lugar, modus operandi, maneira de execução e outra semelhança, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro. Aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes ser idênticas ou a mais grave ser diversas, aumentada em qualquer caso de 1/6 a 2/3. Então, tem lá vários furtos, e tem um furto qualificado, vários furtos de veículo. 20 dias furtou um, 15 dias furtou outro, não é? 5 dias furtou outro. Tudo furto simples, mas tem um deles que estourou a porta do veículo. Isso é dano, é furto com rompimento de obstáculo, né? Houve dano no veículo. Esse é um furto qualificado. Ao invés de pegar o furto simples, o juiz vai pegar o furto qualificado e vai exasperar, vai aumentar a pena. É um presente? É um presente, não é? Sem dúvida nenhuma, porque a pessoa acaba pegando um só. E a gente até comentou do Edmundo, né, que é um comunicador, eu acho que a maioria que não conhece, né, talvez conheça porque gosta do esporte, que com o veículo entorpecido, o álcool também entorpecente, está no CID-10, feriu 3, lesão grave, e matou 3, né? Aí pegou a pena de um só homicídio, ele entrou como homicídio culposo, o promotor recorreu, entendeu que não, que era homicídio doloso, dolo indireto, teoria do assentimento. Vocês lembram que no artigo 18 nós aprendemos, atirou, quis atirar, dolo direto, determinado, teoria da vontade. Mas o artigo 18, segunda parte, assumiu o risco de produzir o resultado. Saiu entorpecido para dirigir um veículo, dolo eventual. A maior parte dos juízes coloca. Mas o juiz, nesse caso, colocou como homicídio culposo, um só, e aumentou a pena. O promotor recorreu, como a pena fixada foi muito pequena, o caso acabou prescrevendo, né? E ele é inocente, tem uma ficha limpíssima. Então, vocês vão falar, o que é prescrição? Prescrição é o tempo que o Estado tem para punir, e nós vamos estudar isso lá para frente. Então, não vamos cuidar agora, mas vamos cuidar, sim, lá para frente, ok? Bom, não é verdade que um furto, o segundo furto é continuação do primeiro, o terceiro furto é continuação do primeiro, não é verdade. Então, vamos imaginar, furta um celular no Brás, aí furta um celular em Guarulhos, aí furta um celular aqui na Água Fria. Os espaços disso não passam de um mês. Doutora Sônia, pode pedir a junção para facilitar e diminuir a pena do seu cliente? Sim. Então, não deixa de ser um presente. Agora, é verdade, realmente é verdade que o
o segundo é continuação do primeiro, o terceiro é continuação do primeiro, o quarto é continuação do primeiro. Não, não é verdade. São ações intercrimes que acontecem em dias diferentes, com vítimas diferentes, não é? Por que que o legislador resolveu pensar dessa forma? Para dar um presente na realidade, melhorar a situação, né, da pessoa. E, por isso, o Brasil adotou a teoria, pode até colocar lápis aqui, né? Teoria da ficção jurídica. Por quê? Isso é uma ficção. A norma que introduz, colocou, mas é uma ficção. Então, por isso que é juridicamente, porque é uma lei, né? Então, é teoria da ficção jurídica, não é da realidade, porque isso não é real, né? Eu contei para vocês, né, que o Edson é um caso que eu estava trabalhando, né, e precisava elucidar, porque já tinha feito muitos estupros, felizmente conseguimos, praticou vários estupros, assim, de forma seguidas, e ele acabou pegando um só. A única coisa que tem a favor, assim, quando é crime violento, é o parágrafo único. Vejam o que diz o parágrafo único. Nos crimes dolosos contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça, por exemplo, um estupro, né? Estupro, vários estupros. Poderá o juiz, considerando a culpabilidade, lembrando que a culpabilidade é o gênero, do lado eu tenho o crime culposo e do outro lado o crime doloso, né? O juiz vê que é doloso, vê que a pessoa é culpada, não é? Vai aferir os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, não sei como vai aferir, se não é assistente social e nem psiquiatra, né? Porque o juiz de entrevistar o preso, interrogar um preso pela uma vez só, vai ter como definir isso? É difícil, né? É muito difícil. Bem como os motivos e a circunstância, aumentar a pena de um só dos crimes ser idênticas ou a mais grave ser diversa, até o triplo, não é? Aí, observadas as regras do concurso formal, né, se for com uma ação só, e do limite de penas, que hoje é 40 anos, mas se a pessoa for condenada antes, como Lindenberg, continua 30, né? Então, vocês verificam aqui que o juiz poderá aumentar até o triplo para esses casos mais violentos, né? Eu acho que não tem... Eu fiz toda essa retrospectiva a pedido, né? Então, mesmo que tiverem dúvida ainda, pode me mandar por e-mail. Eu não vou abordar mais essa matéria, né? A não ser que tenha dúvida. Vocês têm dúvidas? Não? Então, vou seguir, tá? Eu não volto mais para... A não ser que tenha pergunta. Agora, não me lembro mais as perguntas que eu fiz, mas daqui a pouco aí a gente faz abordagem nas perguntas, que eu separei para a gente trabalhar. Multas no concurso do crime. No concurso de crime, as penas de multa são aplicadas distinta e integralmente. A gente já viu que o Código Penal adota o sistema que ele inventou, o legislador, de as multas, o juiz tem que fixar, está no artigo 49, fixo, o juiz coloca fixo 10 dias multas, não é? 10 dias multa, desculpe. Pode a teoria que o Código Penal adota? Ok, Carla, eu vou colocar aqui, ó, teoria, pode colocar aí a lápis no código, teoria da ficção jurídica. Por que a ficção? Porque não é verdade isso, são intercrimes diferentes, né? Mas o código resolveu dar um presente e deu, né? Teoria da ficção jurídica. Desculpe, eu errei, a Pro errou, apaga. Eu pus criminosa, não é? Teoria da... Repetindo, tá? Então, ficção jurídica. Não faz muita diferença, mas no exame da ordem vocês têm que prestar atenção que é ficção jurídica. Ignorem ficção criminosa, não é? É jurídica, ok? Ok, deixa eu ver aqui. AXA.
Eu não recebi aqui, deixa eu ver por que não chegou por a mim. Eu vou pôr entendeu só para andar o cursor aqui. Não sei o que é, só não foi a Axa que não escreveu nada, não. Ok. Então, gente... ok, acho que foi isso. Ok, travou, porque não saiu nada aqui. Ok, Axa, ok. Então, o juiz fixo, e já falei para vocês como a multa aparece, né? Por exemplo, na lei das contravenções penais, que é a lei 3.688, vocês conhecem, jogo do bicho, não é? Então, vou pôr aqui, LCP. O que é LCP? Lei das contravenções penais. Convenções penais. É a lei número, é uma lei especial que trata da matéria, decreto número 3.688, 41. De 41. E aí a gente já falou também das contravenções penais, não é? A gente falou, olha, aqui no meio nós temos o quê? Nós temos infração penal, no meio. Do lado de cá eu tenho crime ou delito, e do lado de cá eu tenho contravenção penal. Se o Rodrigo falar para mim, fulano praticou uma infração penal, eu vou falar, Rodrigo, mas foi crime ou contravenção penal? Porque o Rodrigo falou o gênero, infração penal, ok? Infração penal, de um lado o crime ou delito, que são expressões sinônimas, o Brasil adota a classificação bipartida das infrações penais. Então, parte em dois, infração penal, crime ou delito, e, do lado de cá, contravenção penal. No âmbito qualitativo, não tem diferença, porque parte da mesma raiz, infração penal. Mas tem diferença quanto à quantidade de pena. Se a gente pegar aqui algumas, por exemplo, né, algumas contravenções penais, né, artigo 19, não é? Trazer consigo, desse decreto, que é a LSP, Lei das Contravenções Penais, trazer consigo arma fora de casa ou dependência desta, sem licença da autoridade. Isso, muito bem. Não é da ação, não, eu vou chegar lá. É teoria bipartida da classificação das infrações penais. Eu vou chegar lá. Classificação, tá? Eu chego lá, Mário, eu chego lá. Nós vamos chegar no artigo... Nós já chegamos, eu estou confundido com a turma do 3B. Nós já chegamos. A teoria bipartida da ação que você está falando, aqui não, que é classificação das infrações penais. Ó, eu vou pôr aqui. E é bipartida, classificação das... É importante a gente prestar atenção nisso para não confundir no exame da ordem. Das infrações penais. Bipartida. Por quê? Parte em dois, crime e contravenções penais. Bipartida. Mas o que você está colocando, teoria bipartida da ação, o que você colocou, você está falando do conceito de crime que nós estudamos no artigo 3. Segundo, a teoria finalista, Damasio é finalista, Capesa é finalista, conceito de crime. Isso, Mário, aí sim, é bipartido, né? Segundo a teoria, mas aí é conceito de crime, não é classificação das infrações. Segundo a teoria finalista, é bipartida. É bipartida, crime
fato típico, antijuridicidade, né? Bipartida ou dicotômica. E nós temos, só lembrando, quando nós estudamos no artigo também, que a teoria finalista, 2. Fato típico, antijuridicidade. E tem a teoria clássica ou tradicional, que é tripartida, né? Nós já estudamos no artigo 13, tradicional. Que é a lei melhor? Eu já falo, Ana. Deixa eu só colocar aqui. Fato é tripartida ou tricotômica. Tripartida ou tricotômica. O que quer dizer isso? Que nós já estudamos lá, eu passei material para vocês. Vocês têm material sobre isso? Aqui saiu errado de novo. Tricotômica. Corrigindo, tá? Tricotômica, agora saiu. Professora, é o Capês que fala também sobre isso, né? Sim, todos os doutrinadores falam. Todos. Valeu, professor, obrigado. Todos, Mário. O Capês é finalista, né? Se você pegar o Rogério Greco, que também é uma doutrina atualizada, ele é tradicional clássico. Aí o crime é o conceito de crime aqui, né? Para a teoria finalista do Capês, o crime é um fato típico antijurídico. Para a teoria tradicional clássica do Rogério Greco, por exemplo, Magalhães Noronha mais antigo, não é? O Rogério Greco mais recente, o crime é um fato típico, antijurídico e culpável. A culpabilidade, isso. Mas isso é conceito de crime, né? Agora, aqui, a gente está falando da classificação das infrações penais. Então, lembrando, né? E a gente está falando da pena de multa. Verifiquem o artigo 19 dessa LCP, Lei das Contravenções Penais, ele está... nome iuris, porte de arma, enquadramento artigo 19, preceito primário, definição legal, elementos. Trazer consigo a arma fora de casa ou de dependência desta, sem licença da autoridade. Preceito secundário, pena, prisão de 15 dias a 6 meses. Hoje em dia já não tem mais prisão por isso. Tem multa, ou multa, eles aplicam multa. Então, a multa aparece aqui. Ela é fixada em dias multas, não é? E a contravenção tem muita pena de multa, né? Se é para delito de menor potencial ofensivo, a diferença entre crime e contravenção é que, então, não é de qualidade, é de quantidade de pena. Normalmente, as contravenções é o mínus, não é? É apenado com bem pouca pena, normalmente pena de multa. Nelson Hungria falava que a contravenção penal era quase um crime, tá? Quase um crime. Então, é isso que está aqui no artigo 72, são aplicadas distinta integralmente. Vocês vão falar, mas aí na contravenção é só a pena de multa. Por que distinta, né? Porque, por exemplo, nos crimes patrimoniais, sempre há aplicação no preceito secundário, a fixação de pena de multa. Olha aqui, o furto, artigo 155, pena, reclusão mínima de 1, abstratamente combinada, fixada, porque nós não estamos nem diante de nenhum caso concreto, pena, reclusão mínima de 1, máxima de 4 anos. Não cabe GCRIM, porque GCRIM é até 2 anos, aqui é 4 anos, e multa, é pena cumulativa. Então, o juiz tem que fixar, além da pena privativa de liberdade, fixar a pena de multa, ok? O que caiu aqui? Ah, não, apareceu um monte aqui. Vamos reduzir isso aqui. Não sei por que aconteceu isso aqui. Vamos... como é que eu fecho isso aqui? Acho que vocês estão me vendo normal, né? Mas eu não estou vendo, por que sumiu? Agora voltou. Eu quero poder passar a mensagem para vocês, tinha desaparecido aqui o chat, agora eu retornei aqui, que é melhor para eu poder ver o que vocês estão escrevendo. Ok? Nenhuma dúvida, vamos seguir, né? Bom, nós começamos a conversar sobre erro na execução. E eu mandei material sobre isso.
acontece o seguinte, não é? Eu até mandei, deixa eu ver onde está minha folha aqui, concurso material, crimes aberrantes, aqui, não é? Eu até mandei, e as perguntas, ok. Eu até mandei um outro material complementar, não é? Que eu vou dizer, o primeiro que eu mandei, que é o dos crimes aberrantes, vocês já pegaram o material. Pegaram ou não pegaram? Quem pegou? Deixa eu perguntar. Sabrina, e você pegou? Sabrine, você pegou o nosso material? Oba, Sabrine está aí. Tá bom, Eurípides, obrigada. Ok, não é? Vocês perceberam que o recheio que eu coloquei aqui, né, é muito pequeno sobre aberratio ictus, erro na execução. Isso foi proposital, né? Eu confesso para vocês que foi proposital, porque eu queria tratar isso num dia separado, né, de todo esse material, e hoje eu quero mexer um pouquinho nesse problema, né? Porque a ordem, ela quer essa resposta pronta do código. Pronta, é uma resposta pronta. Depois vocês vão ver e vão confirmar isso com as perguntas que eu fiz. Respondeu, pronto. Ela quer a resposta do código. Então, vocês vão falar, o que eu respondo no certame da ordem? O que o código diz, né? Mas eu acho meio loucura o que o código diz, e isso já é a projeto para reforma, não é? E a ordem gosta muito dessa matéria. Ela vira e mexe, pergunta sobre aberratio ictus ou aberratio crime. Então, o que ela quer de resposta? O que está no artigo 73, né? E a gente... Erro na execução. Quando por acidente, então, erro na execução por acidente, ou erro no uso dos meios de execução, o agente, ao invés de atingir a pessoa que pretendia ofender, atinge pessoa diversa. Responde como se tivesse praticado o crime contra aquela. Contra aquela quem? Aquela pessoa que o agente, homem ou mulher, queria atingir. Vamos supor que uma vizinha quisesse acertar um senhor idoso, porque é um vizinho chato, ela não aguenta mais, ela comprou uma arma e falou, não, hoje eu mato esse desgraçado, né? A gente fala, não vai acontecer, isso acontece, né? Ali em Alphaville, não tem muito tempo, um vizinho no apartamento matou outro vizinho, por causa de barulho, por causa de não sei o quê, né? A pessoa, às vezes, ela cria, faz ilações na cabeça e acaba praticando uma desgraça, né? Infelizmente. Então, na hora que ela atira, ela não acerta o vizinho, ela acerta uma pessoa não idosa. Veja, se ela tivesse acertado o vizinho, na hora de aplicar o critério trifásico, tem que pegar lá, homicídio é a pena base, não é? Homicídio, de acordo com o artigo 59, a pena base, culpabilidade, personalidade, tudo aquilo que está no artigo 59. E aí tinha que aplicar as circunstâncias agravantes que se encontram no artigo 61, veja, e 62. São circunstâncias que sempre agravam a pena. Olha a linha H, contra criança maior de 60 anos, o inciso 2, né? Maior de 60 anos. Então, vai lá a doutora Gabriela, juíza, ela tem, se tivesse acertado o vizinho, ela tem que aplicar a pena base e depois a circunstância agravante, ok? Mas ela não acertou, ela acertou uma outra pessoa que não era idosa. Ah, vai ser beneficiada por isso? Não vai receber agravante? O código fala, nananina, não, vai receber agravante. É isso que ele quer dizer aqui, porque ele fala, quando por acidente ou erro no uso dos meios de execução, o agente, ao invés de atingir a pessoa que pretendia ofender, atinge pessoa diversa, responde como se tivesse praticado o crime contra o idoso, né? Ponto. Se cair isso na prova da ordem, eu tenho que colocar dessa forma?
Sim, você tem que colocar a alternativa que fala que vai aplicar a circunstância agravante, né? Por conta de, mas não acertou, não importa. Era o alvo? Era o alvo. Então, foi erro na execução? Sim. O código quer essa resposta, pronta e acabada, não quer outra. É isso que diz o artigo 73. Aqui ele fala mais alguma coisa, no caso também de ser atingida a pessoa que o agente pretendia ofender, com uma ação, 2 crimes, aplica-se o concurso formal que a gente acabou de falar agora, né? Olha, a primeira queria acertar, a segunda não. Então, com uma ação, 2 crimes, vai pegar a pena de um só, se o desígnio é único, e exaspera, aumenta. A gente viu isso hoje. O artigo 74, ele cuida da aberratio criminis, né? Aberração também está aqui, né? Deixa eu ver onde eu pus aqui. Também está aqui no aberração no crime ou desvio do crime, não é? Na realidade, também seria erro na execução, mas aqui envolve coisa comparando com coisa e pessoa. Então, até tem um exemplo clássico aqui que eu trouxe, né? Por exemplo, né, a pessoa joga uma pedra, eu não sei se eu trouxe aqui, deixa eu ver, trata de resultado diverso, na hipótese, exemplo trazido pela doutrina, isso, está aqui. É o agente que deseja quebrar uma vidraça, que é coisa, está com raiva, vou quebrar a vidraça. E atira a pedra, porém, por erro na execução, acaba por acertar uma pessoa que passava pela calçada, lesionando-a, né? Aí vai responder por quê? Vai responder pela lesão corporal culposa, não é? Por que vai responder? Porque ele não queria lesionar ninguém, não tinha dolo, intenção de atirar a pedra na cabeça da pessoa. Foi um erro na hora de executar. Isso é aberratio criminis, né? É resultado diverso do pretendido e que introduz também o crime que a doutrina trata, préter doloso ou préter intencional, que se traduz no dolo, eu explico isso já, no antecedente e culpa no consequente. Então, culpa é sem intenção. Préter quer dizer dolo antes, ok? Intenção antes. Antes do quê? De jogar a pedra na vidraça. Houve dolo? Sim, dolo de dano. Mas não houve dolo de acertar a cabeça de ninguém. Então, essa segunda parte é o resultado diverso do pretendido, porque não teve intenção. Então, não vai responder a título de dolo, mas sim de culpa. Por isso que eu coloquei esse exemplo aqui, não é? Vamos ler o artigo 74. Fora dos casos do artigo anterior, quando por acidente ou erro na execução do crime sobrevém resultado diverso do pretendido, o agente responde por culpa, se o fato é previsto como crime culposo. Se ocorre também o resultado pretendido, aplica-se a regra do artigo 70 deste código, que é o concurso formal. Vamos fazer ilações em um outro exemplo, né? Quer acertar a vidraça, acerta a vidraça, só que naquele momento uma pessoa que estava sentada no sofá do outro lado levanta e acaba acertando a cabeça da pessoa também. É mais ou menos o exemplo parecido, né? Só que com uma ação, 2 crimes. Então, aplica-se o concurso formal perfeito. Os desígnios o desígnio é único, só queria quebrar a vidraça, né? Então, esse é o caso do resultado diverso do pretendido. Ainda nesse material que eu passei, vocês vão encontrar erro sucessivo ou dolo geral, aberração na causa, né? Na causa, no resultado. O que vem a ser esse, né? É outra forma, conhecida como dolo geral, não é? Isso está envolvendo o nexo causal. Vamos de novo para os elementos do fato típico. Conduta, resultado.
nexo causal e tipicidade. Então, é a relação de causalidade que aparece aqui. É o erro quanto ao nexo causal. Esse, professora, posso usar um pouco desse material para fazer o trabalho de erro? Pode. Quem não fez ainda pode usar também. Não tem problema, ok? Dá para ajudar, se quiserem aplicar, se quiserem utilizar. Então, aqui, veja o exemplo, né? O delinquente quer matar o adversário por afogamento. Atira ao rio, entretanto, a morte se opera porque a vítima, antes de ser tragada pela correnteza, bate a cabeça em uma pedra, falecendo em decorrência disso. O que passou no iter criminis na intenção do agente? Vou matar essa pessoa, meu inimigo, por afogamento. Mas aconteceu algo antes. O que aconteceu antes? Na hora que ele jogou a pessoa bateu a cabeça e veio a falecer por conta da batida na cabeça. Isso vai mudar a situação daquele autor? Não, não vai mudar. Vai responder como se tivesse praticado o homicídio por afogamento. Não foi, mas vai responder como se tivesse praticado por afogamento. Deixa eu ver se tem mais. Aqui tem um outro exemplo, ó. E acho que esse exemplo aqui é do Carpeso II. Eu uso várias doutrinas, porque eu não gosto de engessar vocês com uma doutrina única, né? Eu sempre procuro dar uma variada. E, normalmente, eu coloco, né, os doutrinadores para vocês, se quiserem acompanhar, depois estudar mais um pouco, etc. Então, outro exemplo. Imagine-se a clássica situação em que o agente deseja matar seu desafeto e, para tanto, lhe desfere um golpe na cabeça que o faz desmaiar. Acreditando na morte da vítima, atira-a de cima de uma ponte para esconder o cadáver em direção ao rio que ali passa. Posteriormente, a vítima é localizada e, mediante exame necroscópico, constata-se que a causa da morte foi asfixia por afogamento. O agente será responsabilizado por homicídio da mesma forma. Outro exemplo é do indivíduo que dispara contra a vítima e, acreditando que ela se encontra morta, visando se livrar do corpo, coloca fogo, não é? E aí mata. Depois a perícia faz a constatação que, na realidade, ela não tinha morrido antes, não, ela morreu pelo fogo, não é? Então, vai responder da mesma forma por homicídio, né? Tinha até uma abordagem aqui que eu ia fazer interessante. Ah, lembrei. Olha, nessa situação, vocês lembram, né? Eu não vi os autos do caso da Isabela Nardoni, né? Mas eu não vi, não posso ver a sequência, né? É isso mesmo, Jéssica, é isso mesmo. Você sabe que eu fui professora de Direito Penal na FIG, aí na nossa querida faculdade, do Nardoni Filho, do Nardoni Pai e da Jatobá. Eles tiveram aula de Direito Penal comigo, tá? Então, todo tempo, e era presencial, a gente tem um contato mais próximo, vis-a-vis, né, mais ali, juntos. E ele me parecia, assim, muito calmo, muito tranquilo, né? E ela já não, a gente já via que ela era, assim, mais elétrica, né? Mais, assim, dinâmica, né? Ela era, assim, às vezes discutia, assim, com as colegas, né? Então, mas às vezes isso não quer dizer nada, também não sabia o que a colega tinha falado para ela, por isso que havia discussão, isso não me chamava atenção, nem poderia imaginar que iria acontecer uma coisa dessa. Mas eu fico fazendo as minhas ilações aqui com o que aconteceu. Eu não olhei o processo, quem trabalhou nesse caso muito bem, por sinal, porque tinha clamor, tinha imprensa, tinha promotores, tinha tudo nesse caso, aqui no 9º DP, que foi a área, né, do local. Foi o doutor Calixto e a Renata, e trabalharam muito bem,
A gente tem que ressaltar isso, né? No inquérito policial, na apuração. Mas eu fico fazendo as minhas elucubrações e eu começo a pensar, eu pensei na época, não sei se isso foi real, nem se isso apareceu nos autos, porque eu não acompanhei, que na realidade, quando ele chegou, que ele viu, ele achou que a Isabela, filha, estivesse morta, porque acho que ela deve ter pressionado a garganta, né? E ele achou que ela tivesse morta. E ele tinha outros filhos com ela, com a Jatobá. Então, o que ele fez? Naquele momento de nervoso, né? Há quem diga que ele teria ligado para o pai dele, né? Mas eu não sei se isso é verdade também, porque o que eu sei é o que eu vi pela imprensa, mas eu comecei a fazer ilações. E aí eu acho que naquele momento ele julgou que ela tivesse morta, e ele jogou a Isabela da janela para, sei lá, depois contar uma história de que a menina teria cortado ali os fios, porque parece que tinha uma proteção, e teria se atirado de lá, ou que alguém teria jogado ela de lá, eu não sei o que é, mas na minha concepção, a grosso modo, porque eu não vi os autos, né, não vi o nexo causal, o conjunto probatório, ele pensou que a filha tivesse morta, e na hora que ele jogou, ele matou, porque ela não estava morta. Então, seria esse dolo, erro sucessivo ou dolo geral, né? Se isso foi dessa forma, eu não sei se foi, né? Eu estou construindo hipoteticamente, não é, Jéssica? Você colocou. Não foi o caso da Isabela? Eu também acho que foi, porque eu não vejo ele como homicida, eu não vejo ele como homicida, ok? Ele era muito calmo, é uma pessoa que não entendo como é que poderia ter feito uma coisa dela. Oi, Pro. Oi. Te interrompendo um pouquinho, é a Jéssica. Pode falar. Então, Pro, a minha mãe, ela tem pessoas conhecidas da família Jatobá. Assim, eu não gosto de falar isso, porque é algo que é muito privado, assim, que aconteceu. Mas muitos da família confirmam isso que a senhora falou, que eles estrangularam ela não morreu, aí eles ficaram preocupados e jogaram ela da janela. Exatamente. Para mim, ela apertou a garganta da menina, que não era filha dela, e aí ele chegou, eu conhecia ele foi meu aluno um ano, né? Eu conhecia também a Jatobá, que também foi meu aluno, e o pai dele também, não é? E ele sempre demonstrou ser uma pessoa extremamente calma. Então, eu faço essa construção hipotética também. Eu creio que ela que deve ter ficado nervosa, que a menina não era filha dela, ela parece que apertou a garganta da menina, a menina deve ter desmaiado, e ele achou que ela tivesse matado. E aí, isso vai ao encontro do que você está falando também. Sim, E aí ele atirou de lá, né, para falar, olha, alguém jogou, ou ela mesma, eu não lembro se tinha proteção ou não, falou, tinha. olha, então, tinha proteção, cortaram até a tela com tesoura, inclusive, e saiu no jornal na época. A menina cortou com a tesoura e pulou porque quis, não sei. Foi doido. Foi uma coisa absurda, né? Mas eu creio que tenha acontecido isso mesmo, sabe? Porque eu não sentia que ele era atávico, que ele era voltado assim para a violência, nada disso. Na verdade, era Jatobá, Pro. Perdão, interrompendo a senhora, porque assim, muitos da família falavam que ela tinha um carinho pela menina sem igual, só que ela se estourava fácil. E nesse dia a Isabela estava fazendo manha, chorando, e provavelmente ela se estourou, ficou nervosa e fez isso. Quando ela percebeu, ela já tinha feito. E aí ele achou que ela tivesse feito, mas acho que ela estava desmaiada, né? Sim. Carla, uma das provas, se eu não me engano, foram as marcas da rede de proteção na roupa dele. Houve um bom
conjunto probatório. Vocês viram que até fizeram reconstituição simulada, né? Jogaram boneco. Foi um trabalho muito bem feito. Tanto é que gerou condenação, né, para os dois, né? Então, e foi muito triste também. Mas eu acho que tem muito a ver desse dolo geral aqui, o sucessivo. Eu acho que ele pensou que ela tivesse morte e jogou. Ele não tinha perfil de criminoso, não. Na minha opinião, que é o que a Jéssica falou. Ele simplesmente, como ele tinha 2 filhos com ela, achou que naquele momento ele ia resolver a situação dessa forma e falar, olha, ela cortou e pulou, etc., né? E no final ela não estava nem morta, né? Acabou morrendo, porque o laudo provou, a perícia provou, ok? Mas é bem isso mesmo, né? Bom, erro em objeto material ou em pessoa. O que é esse erro em objeto? É objeto material. Lembrando que objeto material é o alvo do agente. Objeto material é o alvo do agente, não é? Então, vamos ver o que quer dizer isso. Quanto nós estamos falando de erro aqui, né? Olha, quanto à matéria em estudo, importa lembrar a síntese de Luiz Flávio Gomes, né? Agora eu trouxe o Luiz Flávio Gomes, porque eu sempre faço isso, apresento várias doutrinas, como eu disse para vocês, até ele faleceu há pouco tempo de câncer, de leucemia, e ele esteve na nossa faculdade dando palestra não fazia muito tempo. Era muito bom as obras dele são ótimas, ele montou o cursinho para concurso, Luiz Flávio Gomes, acho que era na Paulista, ali, uma travessa da Paulista. Muito inteligente, não é? Ele explica, né? Disse acidental o erro do agente que recai sobre o objeto material. Então, o objeto aqui é o objeto material, que é o alvo do agente. Ou sobre seu modo de execução, aberratio ictus, aberratio criminis, que a gente já viu. Ou sobre o nexo causal, dolo geral. Em razão disso, ficou pendente o erro que recai sobre o objeto material, pessoa ou coisa, que nós já estudamos os anteriores. O erro sobre objeto é o erro sobre a coisa material da infração penal. Nesse caso, acompanhe na apostila. É irrelevante se o sujeito subtraiu feijão em vez de café. O que o sujeito queria subtrair? Feijão, hipoteticamente, mas acabou levando café. Faz diferença? Não, não faz. É irrelevante, vai responder pelo crime de furto de qualquer forma. Capês esclarece que se a coisa estiver descrita como elementar do tipo, o erro será essencial. No exemplo dado, tanto café quanto feijão constituem elementares do crime de furto, porque furto fala subtrair coisa alheia, móvel, né? Coisa móvel. Então, é elementar do tipo, né? Não tendo a menor importância se é feijão, se é arroz, se é café, não faz diferença, ok? É furto de qualquer maneira. Porém, se o agente confunde cocaína com talco, tal erro é essencial, pois enquanto a cocaína é elementar do tráfico, o talco não é. Por isso, quando chega na delegacia, vamos supor que o Eurípides está de plantão. E a primeira providência que ele faz antes de fazer o flagrante é encaminhar a droga para exame de corpo de delito. Esse laudo tem que sair imediatamente. Ela vai e volta. Porque se for constatado que o objeto material é talco, não é tráfico, né? É fato atípico. Então, não dá para o delegado realizar um flagrante, porque não tem nada a ver. Ele precisa dessa constatação. Isso é imediato? É imediato. Tem que encaminhar na hora para fazer a constatação, ok? E aí o delegado vai poder fazer a prisão em flagrante. A outra hipótese é o erro in persona, né? O erro sobre a pessoa é o erro em que o agente executa corretamente o crime, não é aberratio ictus. Executa o crime certinho, né? Em princípio, é erro em pessoa. Vai lá e acha que é aquela pessoa, e vai lá e executa.
equivocando-se a representação da vítima, ou seja, mata uma pessoa acreditando ser outra. Não confundir com a aberratio ictus. Nessa, o erro acidental de execução da pessoa para a pessoa ocorre quando o agente delituoso, por acidente ou erro nos meios de execução, atinge pessoa diversa. Então, aqui, olha o exemplo, depois eu dou exemplo dos gêmeos. Imagine a situação hipotética em que uma mãe, sob a influência do estado puerperal, que é aquele comprometimento mental, é o artigo 123, não é? Isso tudo tem que ser comprovado, anexo causal, num conjunto probatório, se está mesmo em estado puerperal, aqui está dizendo que está. A mãe, sob a influência do estado puerperal, e logo após o parto, dirige-se ao berçário e asfixia o bebê, acreditando ser o seu filho recém-nascido. É o erro in persona. Ela tinha certeza que era seu filho, não é? Após o óbito, constata-se que asfixiara o bebê de outra pessoa. O crime será de infanticídio, não será de homicídio. Por quê? Apesar do artigo 123 falar matar sob a influência do estado puerperal o próprio filho. Mas aí não era o próprio filho, mas houve erro in persona. Vocês vão falar conjunto probatório? Claro, não é? Vamos supor, por exemplo, aí é o exemplo dos gêmeos, não é? Que a pessoa vê ali o seu inimigo e atira. Só que depois se verifica que não era o verdadeiro, era o irmão gêmeo, não era aquela pessoa, não é que não era verdadeiro, não era aquela pessoa que o agente que pretendia, homem ou mulher, pretendia atingir. E sim, o irmão gêmeo vai responder como se tivesse atingido a pessoa que pretendia atingir, não é? Então, erro sobre pessoa, ok? Vamos fazer uma perguntinha que para a gente não começar a mexer na outra apostila, a gente faz uma perguntinha, a gente já vai e depois a gente continua, vamos trabalhar outro material, né? Que aí eu vou, deixa eu ver onde está minhas perguntas aqui, sumiram. Ah, tá aqui. Tá. Não é? Vamos fazer uma. Vocês pegaram as perguntas? Sim ou não? Gisele, você está com as perguntas? Brainer. Gisele está. Brainer, você está com as... Carla, sim. E o Brainer? Brainer. Thalia, sim. Brainer, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. Sônia, sim. O Brainer sumiu. Ele deixou aqui, Brainer Brindal, o nome dele é de Terezinha. Muito bem, Viana. Ele sumiu. Brainer, você sumiu, Brainer. Cadê você? Eu vim aqui, estou aqui para ver vocês, não só você. Mas vamos lá. Ah, ele está aí. Você pegou as perguntas, Brainer? Você pegou as perguntas de hoje que eu postei? Sim ou não? O material de pergunta? Eu vou esperar, a primeira resposta é sua, Brainer. Ah, então pegue, tá? Você já respondeu que não. Mas vamos começar a aquecer, né? A primeira pergunta, né? Que eu estou fazendo esse aquecimento, que é como eu falei. A presença na aula vai validar um ponto, é a resposta às perguntas. Errado ou certo não faz diferença. Mas eu não consigo fazer pergunta para todo mundo. Então, nós vamos fazer esse cômputo pela presença. Numa avaliação continuada. Eu vou perguntar para... O Brian já falou que não está. Para quem quiser responder. Dê semelhanças e diferença entre concurso formal perfeito e imperfeito, para a gente ensaiar a nossa prova. Quem deseja responder? Vamos lá. A Gabriela quer responder? Gabriela, você está aí? Aonde você está? Ninguém quer responder?
Então, vamos responder, ok? Mas já aquecendo para a nossa... Eu vou tirar perguntas para a nossa avaliação, não é? De semelhanças e diferenças entre concurso formal perfeito e imperfeito, não é? Semelhanças. Nos dois... Olha só, Carla, vai lá. Pode responder, Carla. Se quiser ligar o microfone, pode responder, tá? Isso. Semelhanças, vários crimes. Muito bem, essa é uma, né? Aqui está no plural, então falta uma. Semelhança é concurso de crime. A Sônia já deu uma semelhança, muito bem. Trata de concurso de crime. A natureza é essa, a Sônia deu, tá? Exatamente, Sônia. É concurso de crimes. Perfeito. E a Carla deu outra, vários crimes. Então, nós temos semelhança. Eu coloco mais uma ação só. Tanto no primeiro como no segundo. Não é? No perfeito e imperfeito, uma ação só. É? Isso é semelhança. E diferenças? Alguém se arrisca? Vamos lá, gente. Quem é corajoso? Não tem problema se errar. É a vontade do agente em praticar um... Muito bem. Quem... É o Mário, né, Mário? Não, mas para mim não precisa contar ponto não, professora, que eu já tenho nota já. Não, mas pode você ser... Tudo bem. É muito bom. É a vontade do agente, Mário. É uma. É verdade, porque eu só colocaria desígnio, né? Para ficar mais técnico, né? Mas está certíssimo. A primeira diferença é exatamente isso. É que no perfeito, a vontade, que nem você falou, o desígnio é único. E no imperfeito, os desígnios, desígnios ou vontades de praticar. Isso. São duas ou mais. São autônomos, mais de dois, exatamente. É isso mesmo. E a outra diferença, porque está no plural aqui, não se esqueçam que nós precisamos colocar no plural. Está no plural, na prova, tem que colocar no plural a resposta. A outra diferença, né, é a diferença que no perfeito, a pena, o sistema adotado de aplicação de pena é o sistema de exasperação. A pena de um só, exasperada, elevada, somada. E no imperfeito, o sistema de aplicação de pena é cúmulo material. Essa é outra diferença, ok? Ótimo. Outra pergunta que nós vamos... E eu trouxe pergunta da ordem também. Trouxe pergunta que eu fiz e pergunta da ordem. Depois nós vamos trabalhando, tá? De semelhanças e diferenças entre concurso material e crime continuado, não é? Concurso material, quem que quer arriscar? Semelhanças. Ninguém? Está todo mundo tímido? Não tem problema que erre. O concurso material... pode deixar eu responder. Fala, Eurípides, pode falar. Professor, é que no concurso material, né, né, os crimes são praticados sem o agente, sem a culpa do agente, né? E já no crime continuado, esse agente, né, ele teve a intenção de praticar esses crimes, né? Essa é uma diferença, né? Eurípides, no concurso material também o agente quis praticar, não é essa a diferença, viu? O agente, que nem o Lindenberg, do caso da Eloá, ele quis praticar tanto o sequestro passional, que é diferente do homicídio. Ele matou, lembre-se do caso da Eloá, ele matou... Não, professor, mediante ação ou omissão, né? Pode ser... Ele matou e ele tentou matar, matou, houve uma tentativa, houve morte, e houve também o sequestro passional, que é o crime de sequestro, é diferente,
não é? O iter criminis é diferente, não é? Então, no concurso material, o que tem de semelhanças, eu vou usar o que a Sônia colocou aqui, ó. Tanto o concurso material como o crime continuado são espécies de concurso de crimes, ponto, não é? São espécies. E eu vou usar o que a Carla colocou também. Há vários crimes. Na realidade, é que o crime continuado manda aplicar como se fosse pela teoria da ficção jurídica. Mas se a gente fizer a leitura, várias ações e vários crimes. Nos dois, isso é semelhança. Então, eu tenho várias ações, vários crimes, no crime material, no concurso material e no crime continuado. E também tenho, né, várias ações e vários crimes. Isso são duas semelhanças, iguais. Olha, começa do mesmo jeito. O artigo 69 começa. Quando o agente, mediante mais de uma ação, o 71 também, quando o agente, mediante mais de uma ação, pratica 2 ou mais crimes, o 69 também, pratica 2 ou mais crimes. Então, primeiro, várias ações, isso é semelhança. Segundo, vários crimes, também semelhança. E diferenças, né? Diferenças, nós poderemos apontar que no artigo 69, o sistema de aplicação de pena é... Cumulativo. Muito bem, Mário, muito bem. E no crime continuado... É uma só. Pega uma só um crime só e os outros ficam de graça, né? Muito bem. Não é? O sistema é de exasperação, não é? Isso é diferente. Outra questão também, vale a pena lembrar, é que o artigo 69, ele não exige aquelas especificidades, aquelas condições, são condições que, além de ser várias ações, vários crimes, que isso é semelhança, ele tem condições específicas que são exigidas no artigo 71 e não são exigidas. O tempo, local, a continuidade. Isso aparece no 71, mas não aparece no 69, nada disso, né? Não aparece no 69, ok? Deixa eu ver, muito bem, né? Deixa eu ver o que mais tem, né? A gente poderia até dizer também, né, que Não, mas eu acho que tá bom aí, né? Aqui, a outra pergunta, né? Aqui, agora, a 3. A 3, mas eu acho que a letra A, a Axa já deu, olha que mulher corajosa. Olha só, a letra A. Vamos ver se é a A mesmo. A Axa já, muito bem, Axa. Não fica com vergonha, não, que isso, não é? Nós estamos aqui, ô Axa, você acertou, Axa, é a letra A mesmo, mas vamos destrinchar isso, para que todos entendam, não é? Mas eu estava pensando em fazer um intervalo antes de eu começar, porque tem várias coisas que eu quero observar aqui. Que tal a gente tomar um suco? O que vocês acham? Vamos? Ok, então vamos.